Ok. Ok, primeiro, boa noite e pedir desculpas pela demora. Como eu estava achando que era no outro sistema, que eu estou mais acostumado, nesse sistema, para localizar as coisas, eu tenho problema visual, então fica difícil para eu conseguir me achar num aplicativo um pouco diferente. Eu já estou acostumado com as coisas e quando muda assim eu fico um pouco mais perdido porque a leitura no computador fica ruim. Bom, inicialmente sejam bem-vindos à disciplina. Eu acho que vocês já assistiram um vídeo de apresentação. Tá? A gente vai fazer uma discussão então sobre inovação no setor público. Essa primeira parte, bom, no vídeo de apresentação eu já expliquei como é que eu organizei a disciplina em três blocos. Esse primeiro bloco que eu faço, então, uma introdução conceitual, trazendo uma perspectiva, primeiro, do Manual de Oslo e depois do texto do Dagnino, que faz uma discussão crítica e eu trago ele muito no sentido da gente pensar criticamente, não aceitar todo o conceito, né? Ainda que a gente não concorde completamente com o texto do Dagnino, mas que a gente tenha uma reflexão crítica sobre o alcance, né? Que a discussão mais dominante sobre inovação no setor público não produza um viés no nosso entendimento de qual é as possibilidades da inovação no setor público. Por que essa análise crítica é interessante e é importante? Primeiro, né, porque a gente sabe que muitas inovações premiadas numa concepção mainstream do que é inovação no setor público, apenas 10% delas acabam sendo recebendo continuidade. E a gente, às vezes, ainda existe, não é só um problema no Brasil, mas um problema em outros países, né? Há pouca pesquisa que façam uma análise histórica, né? Das consequências de inovações, né? Você tem algum resultado inicial, mas depois, ao longo do tempo, se perde. Como a gente teve, por exemplo, talvez muitos de vocês não lembrem, mas a implantação de programas de qualidade total na administração pública que alguns foram premiados, etc., produziram alguns resultados iniciais, mas às vezes com muitos gastos e muitos esforços e depois não resultaram em nada, foram abandonados e hoje ninguém nem lembra que existiram esses programas. Então é importante a gente ter essa concepção crítica. Eu passei o Manual de Oslo para vocês, a terceira edição, mas hoje a gente está com a quarta edição. No entanto, essa opção pela primeira edição, pela terceira edição e não a quarta de 2018, né, ela é interessante porque ela detalha um pouco mais os quatro conceitos os quatro tipos de inovação, né? Inovação de produto, serviço, inovação de processo, de marketing organizacional. A versão 4 do Manual de Oslo reduziu os tipos de avaliação em dois tipos: avaliação de inovação de produto e inovação de processo de negócio. Tá? Eu acho mais rico, embora tenha a ideia do Manual de Oslo, facilitar o processo de estudo e comparação e desenvolvimento de métrica para avaliação da inovação, para medir inovação, para comparar entre os países. Na verdade, essa simplificação perdeu um pouco da riqueza que a gente precisa ter para entender os detalhes na inovação. Então, embora tenha questões muito interessantes do novo Manual de Oslo de 2018, o anterior ele é mais rico nesse detalhamento, que eu acho que é mais interessante. O que esse outro novo manual traz
e que o Manual de Oslo daquela versão não toca, por exemplo. Toda a discussão da transformação digital está muito mais enfatizada, né? E hoje está toda uma discussão da questão dos né? Chat GPT, de todos esses instrumentos de inteligência artificial que estão sendo empregados, inclusive, no campo da administração pública, né? Esse Manual de Oslo de 2018 traz um pouco desses novos elementos. Outro aspecto também interessante, em função, obviamente, que a gente sempre tem que olhar o debate sobre inovação numa perspectiva histórica, né? Então, o próprio Manual de Oslo, que é lançado em 2018, ele já incorpora a reflexão sobre inovação à luz dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, dos 17 ODS, que o manual anterior não toca. E o que é interessante e que reflete essa evolução histórica, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, diferentemente, né, dos Objetivos do Milênio, né, do período anterior, e os Objetivos, os ODS lá de 2015, eles já trazem uma responsabilização sobre as questões ambientais, não mais como um problema dos países em desenvolvimento, mas como uma responsabilidade a ser atingida pelos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos são corresponsáveis pelos problemas. Se a gente tem problema na Amazônia, né, a gente tem que olhar qual é a responsabilidade hoje dos países europeus ou dos Estados Unidos em relação ao que acontece na Amazônia. Eles continuam comprando soja, por exemplo, né, em grande quantidade para alimentar, para a produção de ração na Europa. Por exemplo, né, a Bélgica é um comprador significativo e eles alimentam o gado deles. Eles têm toda uma discussão de economia circular, né, de produção sustentável, só que eles compram a soja que é produzida, às vezes, em regiões que estão sendo né, produzido em áreas que era floresta. Né? Então, de certa forma, eles têm uma responsabilidade, mas eles querem separar, por exemplo, os acordos econômicos das questões socioambientais. Né? Então, o Manual de Oslo 2018 ele vai trazer essa questão dos ODS, que é um elemento interessante, a questão da transformação digital. Bom, o que eu coloquei para vocês a importância da inovação do Manual de Oslo à discussão. A inovação ela não é simplesmente, né, pequenas adaptações, ela implica uma mudança. Né? Ela implica uma mudança, ela é a criação de um novo produto, serviço, um novo processo, que estabelece uma ruptura. O grau de ruptura vai depender do grau de inovação que a gente está falando. Esse grau de inovação, como eu coloquei para vocês, está associado à intensidade de conhecimento que é colocado. Né? Pequenos negócios familiares, por exemplo, inovam. Né? Se eles são de baixa tecnologia, tendem a inovações de caráter mais incremental. No serviço público, a gente pode ter inovações, né? Tanto inovações de caráter mais incremental, quanto inovações de caráter mais radical. Né? A gente vai encontrar aqueles tipos de inovações tocadas ali no Manual de Oslo no serviço público. Por exemplo, a gente tem inovação de produto ou serviço. Temos inovações em termos de processos. Né? Esses processos podem tornar reduzir o custo dos serviços, né? Aumentar a velocidade na produção de um determinado serviço na administração pública, né? Pode agilizar os processos internamente, enfim, tem uma série de possibilidades. Isso pode estar associado também à incorporação de inovações, né, tecnológicas, incorporação de equipamentos, né, porque a inovação ela é uma combinação aí de hardware
né, de processos organizacionais, né, de estruturais, etc., de equipamentos, ferramentas, etc., e de conhecimento. Essa combinação vai permitir que a gente produza avanços significativos. Então, a gente pode olhar aqueles conceitos, né, aquela tipologia, e vocês vão encontrar uma infinidade de tipologias de inovação que a gente pode empregar no campo da administração pública. Bom, o que às vezes pode assustar quando se fala em inovação? Diz, mas isso é uma coisa muito distante, porque normalmente se associa muito. Eu acho que tem um microfone aberto, eu não sei se. Então. Fechei já, professor. Obrigado. Então, a inovação, deixa eu só. Esses tipos de inovação, eu me perdi um pouco. Deixa eu só... Que a inovação é um campo aberto. Sim, é um campo aberto no sentido de que a gente pode ter, né, essas inovações de caráter mais radical ou de caráter mais incremental. A gente pode ter inovações aí no campo da administração pública. Mas, bom, ok, estava colocando a questão da inovação, que às vezes a gente pensa em inovação só do ponto de vista da ruptura tecnológica. Tá? E daí a gente fica pensando, não, mas lá no meu setor a gente só lida com processos, com documentação, a gente não tem pesquisa e desenvolvimento, a gente não desenvolve equipamentos, a gente não tem um produto físico. Mas o que hoje se fala em inovação vai para além da inovação de caráter tecnológico. A gente incorpora a questão da inovação também em serviços, a inovação em termos de processos. Né? Quando eu tenho lá no meu setor e eu tenho que fazer uma série de análises para liberar, por exemplo, análises vamos pensar assim, o IBAMA, né? Tem que fazer análise de determinadas áreas para ver se pode liberar o plantio de alguma coisa ou o corte de algum tipo de arte, etc. Para fazer tudo isso está dentro de processos. Né? Eu posso, desde de repensar esses processos, transformar digitalmente esses processos, incorporar softwares que agilizem as análises, né? Até o trabalho de campo, lá de fazer as vistorias numa determinada área. Eu posso incorporar equipamentos, tecnologias que transformem a forma como eu estou fazendo aquele trabalho. Então, vejam que, e às vezes, o que eu também a nível, como a inovação, ela pode ser a inovação ao nível da organização, né? ou ao nível do setor, ou inovação para o mundo, vejam que tem graus de inovação. Então, eu posso estar trazendo, por exemplo, para o meu setor, alguma inovação, algum conhecimento, alguma tecnologia, alguma prática, uma tecnologia de gestão ou de processo que já está sendo implementado numa outra organização ou num outro país, e eu vou estar trazendo. Para a minha organização, para o meu setor, aquilo ali vai ser uma inovação. Né? Mas, obviamente, que eu também posso desenvolver determinadas coisas que sejam inovações para o mundo, e outras organizações vão tentar entender o que eu estou fazendo, imitar, enfim, né? Ou eu posso fazer um processo de disseminação. Eu posso tanto então, incorporar inovações como criar inovações. Né? Então, essa é a ideia da inovação. Então, vejam que a gente, além de vocês refletirem sobre a realidade de vocês, quais as possibilidades, inovações em termos de novos produtos ou novos serviços, né? Que podem ser novos para a organização ou novos dentro do setor ou para o mundo. Inovações em termos de processo, como é que eu faço as coisas. Isso eu posso desenvolver internamente
através de novas combinações de conhecimentos, emprego de conhecimentos de fora, combinando com conhecimento interno, né? Eu posso fazer isso incorporando tecnologias, porque inovação também implica, né, o hardware. Existe uma parte, digamos, a parte dura da inovação, onde eu trago equipamento. Eu posso, através de conhecimento, então, treinando as pessoas, porque às vezes a gente está dentro de um setor, o conhecimento é limitado, mas existe conhecimento externo, porque um aspecto central na inovação é que inovação exige investimento, né? E não tem como avançar, né? Vejam que um problema, eu orientei um trabalho numa autarquia sobre, né, sobre inovação, e o que aconteceu? A organização vinha avançando em termos de inovação, porque se adotou não só, se houve uma preocupação de se fazer a gestão da inovação, mas houve uma preocupação em investimento. Investimento em equipamentos, em qualificação de pessoal, contratação de doutores, né? Investimento em treinamento e desenvolvimento de programas e estabelecimento de metas e objetivos em termos de inovação. E avançou. De repente, resolveu-se não cortar os recursos, né? Cortar os recursos porque teve uma mudança de governo, né? E a inovação ficou só no campo do discurso. E a ideia da inovação, em vez de produzir valor público, que é o objetivo da inovação no setor público, produzir valor público, né? Produzir resultados que possam transformar, né, a realidade, né, da população, digamos, do público-alvo lá do setor público que está atendendo, né, se restringiu a ideia da inovação à redução de custo. Desenvolvimento de simplesmente... Não que inovação também pode, mas às vezes a inovação implica num aumento dos custos, porque você vai ampliar, né, as possibilidades do serviço que você está desenvolvendo, ou qualificando o serviço. Então, isso implica, às vezes, no serviço público, né, um aumento do gasto. Por quê? Porque você vai ampliar o leque de pessoas, né, de público que você vai atingir e ampliar a qualidade daquilo que você está atingindo. Então, o importante do Manual de Oslo, pessoal, e apesar de todas as críticas, a gente tem que olhar o Manual de Oslo, né, ele é pensado inicialmente, primeira edição, né, é pensado para a inovação no campo empresarial, no campo econômico. Depois é incorporado a ideia da inovação. Mas o referencial utilizado para entender a inovação, né, a base do referencial do Manual de Oslo, né, é a economia, né, uma economia de caráter, né, neoclássica. Depois entram alguns autores do campo da economia institucional, né? Você tem Schumpeter, neo-schumpeterianos, os evolucionistas. Depois você tem concepções que ainda continuam sendo do campo econômico, mas que trazem uma outra perspectiva, que é referida no Manual de Oslo, por exemplo, que é a perspectiva dos sistemas nacionais de inovação, né? Então, o que é esse sistema nacional de inovação? A inovação não pode ser olhada, né, como apenas restrita à possibilidade de uma ou outra organização desenvolverem a inovação, porque o conhecimento ele está no sistema como um todo, né? A organização não consegue inovar apenas com base no próprio conhecimento que desenvolve, ela precisa captar conhecimento externo. Então, entra, né, um conjunto de atores, né, como o Estado, universidades, né, empresas, bancos. Existe um conjunto de atores e a configuração desses atores, como é que eles se organizam, definem
a ideia de um sistema de inovação, um sistema nacional de inovação que vai ser diferente de um país para outro, né? Até pela forma como a economia se organiza de um país para outro. Então, você tem os países asiáticos com características muito específicas, o papel do sistema bancário, como é que funciona o sistema bancário entre um país e outro é diferente. Então, você vai ter essa configuração. No Brasil, a gente tem um papel importante do Estado, né? Mas ainda, digamos assim, o Estado pode ter uma participação ainda maior. As empresas no Brasil, em termos de investimento em pesquisa, as empresas privadas, muito baixo. Tá? É quase insignificante, por exemplo. E daí é interessante olhar como a questão da inovação está condicionada à relação de dependência de um país em relação aos outros. Por exemplo, se vocês pegarem uma multinacional, a multinacional no seu país de origem, uma empresa americana, por exemplo, no setor lá de cosméticos, vamos pegar um parâmetro, ela investe em torno de 12% lá do faturamento dela nos Estados Unidos e menos de 1% no Brasil. Tá? E grande parte do faturamento dela vai para o seu país de origem. Né? Por quê? Porque não há uma preocupação de desenvolvimento do conhecimento desse mercado, que, na verdade, serve como fonte de rentabilidade dessas organizações. E a gente taxa muito pouco essas empresas, diga-se de passagem. Né? Então, vejam que essa questão sistêmica é muito importante. O Manual de Oslo, então, vai trazer. Então, é interessante o Manual de Oslo, mas vocês, como pesquisadores e como profissionais também, têm que olhar sobre os limites dessa abordagem, porque ela incorpora um conjunto de crenças, de valores, né? E tem por trás uma dimensão, né, de visão social de mundo, que a gente poderia chamar de uma ideologia por trás, né? E que às vezes pode servir muito bem para um determinado tipo de economia, mas não serve para outro tipo de economia, né? Porque os problemas, às vezes, são diferentes. Enquanto, né, o tipo de preocupação nos países europeus é um, no nosso é outro. Embora os países europeus, por exemplo, e os Estados Unidos, têm problemas tão graves quanto a gente também. Hoje em dia, a gente tem desigualdade em todos os cantos do mundo. Obviamente que a nossa situação é mais crítica. Mas, por exemplo, quando a gente fala em inovação, se vocês fizerem uma leitura, né, de textos do mainstream da inovação no Brasil, inovação no setor público, vocês vão ver pouca referência, por exemplo, de que o Brasil tem 36 milhões de pessoas passando fome. Como é que entra a inovação nesse caso? O que está sendo discutido, ou a gente está discutindo ainda condomínios sustentáveis? Né? Então, esse é um aspecto importante. Por exemplo, um outro ponto importante, que talvez não seja um problema de outros países, né, desenvolvidos e que onde está o mainstream da discussão de inovação e que merece uma atenção em termos de inovação. O Brasil tem em torno de 6 milhões e pouco de déficit habitacional. 6 milhões e pouco em termos de déficit habitacional significa em torno, né, de mais de 20 milhões de pessoas, né, sem moradia ou em moradias em local de risco ou pagando aluguéis que não permitem uma vida minimamente adequada. Ou seja, então você tem, e por outro lado, você tem, né, em torno de 7 milhões de imóveis desocupados. Né? Então, em termos de inovação, o que está se pensando em termos de. Quando a gente fala em inovação no campo da administração pública, como é que a gente lida com isso? Né?
Como é que a gente lida, por exemplo, quando a gente tem 36 milhões de gente passando fome e o Brasil, né, é o quarto, mas está quase passando para terceiro maior produtor de alimentos no mundo. Então, a gente tem que pensar que soluções, em termos de inovação, que novas tecnologias a gente pode empregar no sentido de chegar, né, a soluções em termos de redução de desperdício de alimentos em toda a cadeia, porque é uma questão de cadeia, né? Como que a gente trabalha? Essas questões são importantes. Vocês vejam que o viés do arcabouço teórico, né, que tem orientado a discussão de inovação hoje no Brasil, faz com que as pessoas que trabalhem com inovação, mesmo no setor público, não conectem o debate de inovação com essas questões. Okay? Então, essa é a ideia também de eu trazer o texto do Dagnino. Né? Então, eu passei um tópico pequeno do Manual de Oslo para vocês, mas eu recomendo que vocês leiam todo o Manual de Oslo. Né? Se vocês tiverem tempo, às vezes é interessante fazer tópicos no trabalho de vocês, entre os colegas, marcar para fazer uma discussão de um capítulo ou outro. Olha, o que funciona aqui no nosso setor, o que a gente podia discutir. Vamos fazer um seminário, né, sobre inovação em termos de processo, que processos são mais problemáticos, né? Como é que a gente compara os nossos produtos ou serviços, né, com serviços oferecidos por órgãos ou unidades do setor público de outras regiões do país ou de outros países? O que a gente pode incorporar da inovação desses lugares, né? Como é que a gente poderia pensar? Vamos fazer uma missão técnica para conhecer como é que eles solucionam determinadas questões. Então, eu acho que o Manual de Oslo, nesse sentido, pode ajudar. Marisa, eu vou pedir para tu pode compartilhar agora o arquivo? Bom. Posso sim, professor. Apareceu aí para vocês? Ainda não, para mim ainda não, acho que ele está em processo. Sim, apareceu. Apareceu? Apareceu. Deixa eu abrir aqui também, que eu vou abrir numa tela maior para poder enxergar aqui. Olha só. Estou acompanhando numa tela maior porque eu estou num laptop e eu tenho uma tela maior de computador para poder me organizar. Bom, o Dagnino, né, é um estudioso da área de inovação da Unicamp, e ele traz alguns elementos que eu queria compartilhar com vocês para a gente fazer essa discussão, e que a ideia é que vocês tenham alguns conceitos e esse entendimento da questão da gestão pública e dos instrumentos metodológicos e operacionais que entram instrumentos do campo da inovação, né? Vocês terem essa visão crítica para a gente também olhar os outros materiais. Né? Por exemplo, a última parte da disciplina, a gente tem que discutir os laboratórios da inovação. Os laboratórios da inovação foram pensados num contexto diferente do nosso. Isso não significa que a gente não possa tirar proveito dessa ideia, embora seja uma ideia do mainstream, do campo da economia, e etc. Mas como é que a gente aproveita isso? Como é que a gente reconceitualiza isso para a nossa realidade? Então, o primeiro aspecto que ele traz no texto é que o conceito é polissêmico, ideologicamente polêmico. Polêmico, o que ele diz que é ideologicamente polêmico? Né? Porque a inovação, né, ela implica, às vezes, você mexer com determinados interesses. Né? Ela implica que a gente tem que levar em consideração que, quando a gente
escolhe fazer investimentos em determinadas inovações no setor público, a gente está fazendo escolhas, né? Eu lembro, por exemplo, que um prefeito, né, na minha cidade, num determinado período, que ele dizia que ele era inovador, ele queria colocar tomadas para carregar celular nas paradas de ônibus. Só que era num período que as pessoas que pegavam ônibus, na época, não tinham muito celular, não, né? E isso nem era uma prioridade para essas pessoas. Essas pessoas prefeririam que tivesse investimento na frota de ônibus e elas poderem andar, né, pegar o ônibus no horário, confortavelmente, do que ter um carregador ali, uma tomada para carregar o celular. Isso não era prioridade, né? Então, ideologicamente polêmico nesse sentido, porque implica interesses. Determinadas inovações, por exemplo, elas são interessantes, às vezes, de um ponto de vista do consumo individual, né? Mas não necessariamente do ponto de vista do interesse público ou coletivo, né? Então, a gente tem o uso de aplicativos, do ponto de vista do consumo individual, pode ser interessante, mas tem uma série, né, de externalidades negativas essa inovação. Se vocês analisarem em grandes cidades, eu me refiro, por exemplo, à minha experiência aqui em Porto Alegre, né? A questão do uso de aplicativos levou obviamente que não só isso, né? Mas tem um papel significativo, né, a uma deterioração do transporte público coletivo, né, do transporte coletivo, né? Transporte público, a gente poderia dizer o Uber como público, mas vamos dizer do transporte coletivo, né? Outro aspecto que a gente observa, por exemplo, em Porto Alegre, que é uma cidade grande, uma piora significativa do trânsito. Tem poluição, tem mais... as pessoas perdem mais tempo para se deslocar. Por quê? Porque um conjunto de motoristas vem de cidades satélites para circular, né, de Uber na cidade, ou de carro de aplicativo, vamos dizer, de carro de aplicativo, né? Outro aspecto é que o crescimento desse tipo de emprego, né, onde não tem garantia de plano de saúde, né, não tem nenhuma proteção do ponto de vista de proteção social, faz com que, né, a médio e longo prazo, as pessoas que se submetem a esse tipo de trabalho, se num primeiro momento elas ganhavam muito bem, né, porque era um número menor, né, hoje em dia elas precisam trabalhar jornadas, né, muito altas de trabalho. Isso tem implicação pelo tipo de trabalho na saúde pública. Por quê? Porque essas pessoas vão adoecer e vão ter que recorrer à saúde pública, né? Porque elas não têm um plano de saúde, não têm condições. Então, algumas inovações, elas, do ponto de vista da empresa ou do ponto de vista do consumo individual, ela pode ser benéfica, mas a gente tem que olhar a inovação, principalmente no setor público, do ponto de vista coletivo. Como muitas inovações também nas empresas, elas acontecem a partir do financiamento público, tá? Vejam que o Estado tem um papel importante. A partir do financiamento público, a gente tem que analisar quais as implicações, quais, digamos assim, as externalidades, usando um termo da economia, as externalidades negativas produzidas por esse tipo de inovação. Marissa não está aparecendo para mim, para você está aparecendo, tranquilo, né? Pessoal, tá aparecendo para vocês os slides? Sim. Sim, sim. Sim? Ah, tá ok. Acho que é só para mim que não está. Deixa eu só ver o que entendi. Ah, já está aparecendo aqui para mim também. Estava aparecendo outra coisa no meu vídeo. Bom, então, o conceito polissêmico, porque ele tem essa polissemia, ele traz a questão da inovação sob diferentes perspectivas e ideologicamente polêmico. Tem um autor, me parece que ele é belga, né, o Polit, que ele vai dizer que, na verdade, inovação é um conceito mágico, uma palavra mágica, que pouca gente se contrapõe à inovação.
quem que vai dizer que inovação é alguma coisa ruim? Eu não estou dizendo que é uma coisa ruim. O que eu coloco, então, quando eu digo que a gente tem que tomar criticamente inovação, a gente, principalmente no serviço público, essa inovação tem implicações para quem? Né? Essa inovação ela se dá em detrimento do quê? Né? A gente tem que ponderar, porque se inovação implica em investimentos, tá? é, é, o que a gente priorizou? Né? Quais os problemas que a gente focou para resolver e investir em inovação? Né? Então, a gente tem que pensar isso dentro de um setor. Né? Qual é o potencial, né, que um investimento em uma inovação, o que a gente quer impactar? O que a gente quer mudar com a inovação? Tá? Então, esse é um fator chave. Ele vai trazer ali uma ideia de serviço público, né? Um âmbito público que abarca o aparelho de Estado brasileiro atual, né? Com destaque para o seu elemento humano, a burocracia, e sua interface com a sociedade. Né? Essa ideia, né, do serviço público, essa interface. Né? Quando a gente fala do papel do Estado, né, com relação à questão da inovação, ele tem o papel em função de que você tem a gestão governamental, então ele tem o papel de fomentar a inovação nas empresas, né? Ele vai fomentar, ele vai viabilizar a estrutura, porque as universidades públicas desenvolvem pesquisas e esse conhecimento, né, ele circula e alimenta as empresas, né? Mas ele também tem que não só, né, financiar a inovação e estimular, desenvolver políticas para inovação no setor empresarial, como ele também tem que inovar. Né? Por um bom período de tempo, a gente olhava a inovação, o papel do Estado somente como apoio à inovação às empresas. Agora a gente tem que olhar, não, o Estado ele tem que atender falhas de mercado, quando o mercado não consegue, ele tem que resolver falhas de governo, ou seja, ele tem que estar a serviço da questão da eficiência, né, do melhor atendimento da população, né, da geração de produtos e serviços, mas ele tem que criar novas soluções, se antecipando, inclusive, a problemas. Né? Por exemplo, tem problemas que o Estado ele ainda não está lidando, mas é evidente que ele vai lidar com determinado problema. Por exemplo, quando a gente começa a ter uma mudança na pirâmide etária do país e você vai ter uma população, né, economicamente ativa menor proporcionalmente em relação ao tamanho da população, como é que você resolve isso? Né? A tendência, né, quando não se tem um planejamento, é simplesmente fazer determinadas reformas que cortam benefícios, né, e reduzem, por exemplo, as condições de vida dos trabalhadores. Por quê? Porque às vezes não se pensa essa soluções inovadoras para esses problemas. E isso não é um problema só nosso, né? A França está enfrentando isso com a questão da reforma da Previdência. Taxonomia, ele cria uma taxonomia interessante, a gestão pública, gestão governamental e gestão social. Gestão pública envolvendo, então, gestão governamental e gestão social, ele coloca a gestão social como, né, a questão do atendimento das demandas, principalmente de movimentos sociais, que não tem espaço, né, na agenda, às vezes, do governo. É interessante como essa interação, às vezes, também com os movimentos sociais, elas podem levar a inovações interessantes. Se vocês pensarem no campo da habitação, né, um dos maiores programas de habitação no Brasil foi o Minha Casa Minha Vida. Tá?
A partir da pressão dos movimentos sociais, se desenvolveu o Minha Casa Minha Vida Entidades, que né, é uma linha de financiamento para projetos coletivos autogeridos, tá? Onde o público-alvo, né, das moradias a serem construídas, né, junto com organizações sociais, com movimentos sociais, com associações, assumem o processo construtivo e trabalham junto, né? Eles até podem contratar lá uma pequena, mas eles trabalham junto na construção. E as pesquisas têm mostrado, por exemplo, que as construções realizadas nessa modalidade, Minha Casa Minha Vida Entidade, né, são de melhor qualidade e mais barato do que as construções do Minha Casa Minha Vida, digamos, normal, né, que é quando a empreiteira pega o dinheiro, constrói e depois é colocado à venda, né, as unidades já prontas. Né? Normalmente, né, no programa Entidades, há uma participação e a busca de construir numa região que mantenha, né, os moradores na região onde eles estão hoje, né, e às vezes em condições precárias, etc. Vejam que a gente tem problemas habitacionais. Eu falei do déficit habitacional, mas se a gente olhar, por exemplo, o Rio de Janeiro, 25% da população, né, mora, né, em habitações precárias. Precárias, né, quando eu digo, áreas de risco, áreas, né, com problemas de infraestrutura de saneamento, de coleta de lixo, iluminação, água tratada, né? Enfim. Então, vejo Rio de Janeiro deve ter em torno de, talvez, o estado acho que tem em torno de 13 milhões de habitantes, talvez a cidade tenha em torno de 7 milhões, não sei, né? Mas é um percentual significativo de pessoas que não têm, né, uma moradia digna. Né? E essa modalidade, que é, digamos assim, uma inovação em termos do programa, ela nasce a partir da pressão dos movimentos sociais, ela nasce, né, para atender uma demanda em termos de gestão social. Cadeia de derivação causal, ele coloca a ideia de um marco analítico conceitual e de os instrumentos metodológicos operacionais. Muito no serviço público hoje, né, em todos os governos, eu fiz uma análise num projeto para o Ministério do Planejamento, a gente olhou lá desde o período do Fernando Henrique, passando pelo governo Lula, governo Dilma, etc., a gente observa a incorporação de ferramentas de gestão que, para determinadas unidades, em diferentes ministérios, se constituíam em inovações. Né? Mas inovações eram instrumentos metodológicos operacionais, muitas vezes incompatíveis, né, com o que a gente chamaria de um marco analítico, um marco analítico compatível com o tipo de linha de governo. Né? Ou seja, quando você tem um marco analítico conceitual, ele vai derivar instrumentos metodológicos e operacionais, que tem que ter esse alinhamento. Né? Mas o que acontece, às vezes, é que não há um alinhamento, há uma incompatibilidade entre os instrumentos, as ferramentas utilizadas, né? E a ideia que se gostaria com aquele tipo de ferramenta.
Se a gente pensar determinadas ferramentas que são interessantes, às vezes, mas do ponto de vista dos fundamentos dela, ela pode apresentar incompatibilidades significativas com determinados setores no campo da administração pública. Por exemplo, o Balance Scorecard. O BSC, né, é uma ferramenta que foi muito empregada na administração pública, mas foi uma ferramenta construída que tinha como referência a questão do lucro. Quando os autores publicaram esse livro, foi muito bem sucedido no campo empresarial, né? Eles ficaram surpresos com a incorporação no campo da administração pública também pelo mundo do BSC. Daí eles resolveram, então, criar, né, uma linha lá que dissesse, olha, é possível aplicar o Balance Scorecard na administração pública. Então, a gente vai trocar a ideia de lucro por valor público. Mas se vocês analisarem os textos do BSC, né, em profundidade, pegar desde o livro, né, do Kaplan e Norton, lá do primeiro lançamento dele, depois acompanharem as mudanças e o que eles incorporaram de novo e as referências à administração pública, há uma ambiguidade muito significativa nos conceitos que eles utilizam. Né? E, propositalmente, obviamente, não pode ser tão preciso, porque, se precisar demais, pode produzir uma incompatibilidade com o arcabouço original do que é o BSC. Tá? Mas, dependendo da situação, a incorporação do BSC ele pode representar um avanço, né? Tomando os devidos cuidados. E, assim, uma série de ferramentas. Né? Então, essa ideia é interessante, vocês olharem esse conceito de marco analítico conceitual e instrumento metodológico operacional. Pode passar o outro slide. Ele trabalha essa ideia do estado herdado e estado necessário. Né? Na verdade, essa ideia é uma crítica, né, ao um processo que houve, né, de enxugamento, na verdade, do Estado e de redução, digamos assim, de áreas do governo onde detinham um certo conhecimento e capacidade de produzir soluções, né, internamente, né? Tornando, então, o Estado dependente de atores externos, de empresas de consultoria e etc., né? E, assim, às vezes, incapaz de gerar soluções para os problemas maiores, como a fome, por exemplo, a questão da habitação, que ainda é um problema, a gente continua com um problema. Né? Por quê? Porque você tem um Estado incapaz, né, é um Estado preso, né, a interesses muito específicos. E mesmo que, às vezes, a gente tem uma mudança de governo, isso não significa que o Estado e o aparelho burocrático ele consiga ser transformado rapidamente a ponto, né, de conseguir se voltar para os interesses prioritários da sociedade. Há sempre uma disputa, há um jogo, né, difícil. Então, essa ideia que ele traz ali, ele traz a ideia do Estado, né, como uma ameba, como né, um ser vivo que vai se adaptando, é cortado um pedaço dele, ele regenera no outro ponto, há uma disputa, há também a tentativa de costurar, de manter, de não deixar esse Estado romper e entrar numa luta, efetivamente numa grande luta de classes, porque você tem certamente um conjunto de atores com um poder muito grande no Estado e que querem orientar o Estado né, no caso, pressionam um determinado governo, né, mas eles ocupam espaços no Estado. Então, essa ideia, né, da concepção de Estado dele é interessante, porque a inovação entra
nessa jogada, né? A inovação, a concepção de inovação, ela vai mudar em função de como se dá esse processo de adaptação do Estado a essa relação de forças. Se vocês pegarem o prêmio de inovação, o prêmio de inovação foi criado, acho que década de 90, né? A ideia do prêmio de inovação, na concepção lá do Bresser, era de que o Estado entrasse num processo de modernização, e a concepção de modernização para o Bresser, naquele momento, era que o Estado assumisse uma perspectiva gerencial, né? Ou seja, incorporasse indiscriminadamente ferramentas do campo privado, da gestão empresarial, para dentro do Estado. Com a mudança da configuração política a partir de 2003, a concepção de inovação e do prêmio de inovação passa a incorporar a inovação em termos de política pública. Ou seja, inovar deixa de ser apenas o desenvolvimento de ferramentas gerenciais para incorporar inovação em termos de políticas sociais, por exemplo. Né? Vejam essa ideia polissêmica do conceito, como é que, num primeiro momento, você tem uma concepção muito... a ampliação do conceito de inovação e, obviamente, do prêmio de inovação, ele vai incorporar, então, essas disputas, né, por um entendimento diferente de qual deve ser o papel do Estado. Ele traz essa ideia da bomba do capitalismo, daí ele traz uma questão interessante, né, de que a inovação, no caso, no setor empresarial, ela acontece muito a partir da empresa aumentar a sua produtividade, ampliando o que a gente chama de mais-valia relativa, ou seja, com o mesmo número de trabalhadores, ele consegue produzir mais, produzindo mais mercadorias, né, e pagando a mesma coisa. Né? A ideia de que, né, ele traz a ideia de que as empresas se tornariam mais competitivas, o Estado colheria mais impostos, os trabalhadores poderiam ganhar mais e os produtos se tornariam melhores. Né? Ele vai tratar isso como um silogismo. Né? Ele vai dizer que isso, na verdade, não acontece. Às vezes as empresas inovam, mas nem todas inovam. Né? Você tem a inovação de um conjunto, né? Porque a inovação implica um monopólio em termos de produto diferenciado, e daí as outras vão imitar, e etc. Então, é um ciclo. E essa inovação, então, acaba não implicando, na verdade, numa ampliação da obtenção de mais recursos, né, por parte do Estado, não tem implicações, às vezes, sobre o produto, né, e nem em termos de melhor pagamento para os trabalhadores. E, principalmente, por nós sermos uma economia, de certa forma, dependente, parte significativa dos lucros produzidos, como eu falei para vocês, por corporações internacionais, eles precisam remunerar o capital internacional, então a ampliação dessa mais-valia relativa é maior ainda. Né? Se extrai mais e se remunera menos o trabalho aqui. Então, isso pode ser parcialmente verdade no caso de países desenvolvidos, mas mesmo assim ainda não, você tem desigualdade, você tem um aumento da rentabilidade, às vezes, do capital maior do que do trabalho. Né? Do contrário, a gente não teria desigualdade nesses países. Então, esse é um aspecto interessante. O Dagnino até não é parte desse texto, né? Ele disse, por que os empresários brasileiros inovam muito pouco? Por que é baixo o grau de inovação? Ele vai dizer o seguinte, olha, por que é baixo? Porque o espaço de extração da mais-valia absoluta, ou seja, fazer os trabalhadores trabalharem mais tempo e recebendo menos, é menos arriscado, né, do que investir em inovação
em novas tecnologias para extrair sua mais-valia relativa, né? Então, enquanto, né, há uma situação de crise, em vez das empresas investirem para inovar e aumentar a competitividade, elas pressionam o governo, né, para flexibilizar as regras trabalhistas, né, ou eles demandam mais subsídios, né, em vez de correrem o risco, né, da inovação. A inovação sempre implica um risco. Enquanto nos países desenvolvidos, esse espaço para extração da mais-valia absoluta é menor, ainda que exista. Tá? Mas há uma pressão, né, para que se diminua essa extração da mais-valia absoluta, por exemplo, né, a pressão por jornadas de trabalho menores, já que, né, você tem um aumento da produtividade em função das máquinas, reduz a jornada de trabalho e as pessoas podem, né, ter condição de vida melhor. Pode passar o slide. Então, ali eu falo do silogismo, que eu falei para vocês, pode pular isso aí, né? Daí a ideia dos países em desenvolvimento. Essa é uma ideia interessante dessa discussão também, que remete a um outro aspecto, pessoal, que a gente não vai entrar na disciplina, né? Mas é interessante porque há uma certa relação colonialista, neocolonialista dos países desenvolvidos, dizendo o que deve ser a nossa pauta de inovação. Quando a gente se submete, por exemplo, à agenda dos países desenvolvidos, a gente deixa de discutir determinadas questões, né? Se a gente pegar os objetivos do desenvolvimento sustentável, o alinhamento dos objetivos das empresas em relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável pouco tocam, né, quando eles dizem vamos incorporar os objetivos do desenvolvimento sustentável na nossa estratégia de negócio. Então, eles selecionam um conjunto de objetivos do desenvolvimento sustentável. Né? Na verdade, eles desconsideram a ideia do nexus, né? da interação entre um objetivo e outro, porque às vezes você trabalhar para um objetivo, você pode estar, e você não olhar para outro, você pode gerar um problema. Então, por exemplo, eles não tocam, né, na questão do combate à miséria, a questão da desigualdade, né? Tem uma série de fatores que não são sequer tocados pelas empresas. Né? E isso é mais grave quando a gente considera, por exemplo, que esse tipo de problema está muito concentrado nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, como, né, a gente poderia pensar. E que essas empresas que não incorporam isso nos seus objetivos, né, e que fazem propaganda, né, de que são socialmente responsáveis, né, responsabilidade social corporativa, né, eles têm atuação nos países em desenvolvimento, eles produzem a miséria também, à medida que eles não cumprem, né, com condições de trabalho como eles atendem nos seus países de origem, quando eles desrespeitam as leis ambientais nos países em desenvolvimento, que eles não desrespeitariam nos seus países, né? Então, a gente tem que ter um senso crítico em relação a esses arcabouços que desconsideram essas dimensões. Inovação no setor público, então, ele vai trazer esses elementos, são importantes, são formas diferentes de pensar inovação. Como eu falei para vocês, inovação é conhecimento, inovação é informação, informação é criatividade, informação, né, né, a inovação ela deriva, né, tanto da incorporação de pessoas com conhecimento, de tecnologia, de equipamentos. Ele vai colocar que a inovação é uma combinação de 3 elementos interativos, né? Hardware, coisas duras, como máquinas e insumos; hardware,
formas de organizar o processo de produção e circulação de mercadorias, e software, coisas moles ou conjunto de conhecimentos conhecidos como técnicos científicos ou científicos tecnológicos, que viabilizam outros dois tipos de inovação. Veja que o conhecimento, né, o fato de existir um determinado conhecimento não deve determinar, né, o foco da inovação. Né? Muitas vezes, o conhecimento que está, digamos assim, no auge, na moda, ele acaba querendo moldar, né, o que deve ser o foco da inovação. Então, se a gente pensar em termos de cidade, muitos de vocês moram em cidades grandes, certamente já ouviram falar na ideia de Smart City. Ok, Smart City, interessante. Smart City, a questão tecnológica, a qualidade de vida. Só que muitas soluções hoje, em termos de Smart City, desconsideram, né, que a cidade, né, é periferia também. Né? Que, para além de soluções tecnológicas baseadas em aplicativos, você tem gente na cidade que não tem casa. Né? Você tem gente que não tem colégio. Você tem questões, né, que vão além de simplesmente ter um aplicativo para viabilizar que as pessoas embelezem a praça da cidade. Né? Obviamente que eu estou extrapolando, falando de uma forma para chamar a atenção do conceito, dos limites do conceito. A ideia de Smart City tem sido capturada por um conjunto de empresas que, diante da crise do capital, querem se tornar também tornar a administração pública como mercado, né? Um mercado potencial para venderem aplicativos para a administração pública, ou também essa aproximação com a administração pública, né, para ter acesso de graça a dados que são fundamentais para o seu negócio. Né? Então, a administração pública, todo o processo, né, às vezes, de informação gerado no âmbito da administração pública é captado por empresas que não pagam por isso, né, e que fazem propaganda que estão oferecendo alguma coisa para a população, sendo que é muito limitado o que eles oferecem, considerando o volume de informações que eles captam gratuitamente junto ao Estado. Né? Então, esses são aspectos. Vamos passar para o outro slide aqui. Deslizamento semântico, que o autor fala. Só dar uma olhada aqui. Deslizamento semântico, ele vai falar, né, dessa transposição, digamos assim, né, retirada de contexto da inovação no âmbito da empresa ou das suas ferramentas para a administração pública. Isso é extremamente perigoso. Tem um termo utilizado por um sociólogo brasileiro, né, que ele falava da questão da importação do conhecimento construído num outro contexto para a nossa realidade. E ele colocava assim, olha, a gente pode utilizar teorias produzidas em outro contexto, isso não é um problema, mas ele chamava a atenção da necessidade de se fazer o que ele chamava de redução sociológica, né? de você esmiuçar essas teorias, né? E a gente poderia pensar em termos de ferramentas, esmiuçar essas ferramentas e ver o que daquilo ali pode ser realmente aproveitado para a nossa realidade. O que acontece, às vezes, é que as consultorias têm pressa de vender alguma coisa para a administração pública, e a administração pública tem pouco tempo, às vezes, né, para produzir lá uma determinada solução. Então, compra aquilo ali sem uma reflexão crítica ou sem esmiuçar o quanto aquela solução realmente cabe. E um grande problema nos últimos tempos é que você tem um enxugamento do Estado, você não tem as pessoas com a qualificação e a formação para fazer essa redução
ou essa análise crítica do que serve e o que não serve. Então, o Estado, eu vi isso num relatório lá do Ministério do Planejamento, na época, né? Valores muito significativos pagos para consultorias que fazem um trabalho, né? Às vezes sem explicitar claramente os parâmetros, né? Para medir o resultado do trabalho daquela consultoria, né? E às vezes determinados setores ficam reféns porque eles, né? Foi enxugado, eles não têm quem faça isso, né? A ponto, às vezes, em determinadas situações, de não conseguir nem fazer adequadamente a própria licitação ou a chamada das empresas que vão oferecer o serviço, porque desconhecem os termos, né? Ficam com dificuldade de delinear como é que a gente vai fazer lá uma licitação para determinado produto ou serviço, né? Porque não conhece. Então, a importância da administração pública ter, né, uma base própria de conhecimento que permita capturar conhecimento externo. A gente fala hoje, né, muitos de vocês já devem ter ouvido falar em inovação aberta. Bom, a gente pensar em inovação aberta, a gente pode pensar em inovação aberta, a gente tem que pensar, né, o quanto o Estado, para interagir com outros atores, ele tem esse conhecimento. Pode passar, Marisa. Aqui ele faz essa descrição dos tipos de gestão, não vou entrar em detalhes, aqui a gente já está, eu quero abrir para vocês algumas questões, eu vou pular por algumas coisas aqui. Alguns tópicos, pode ir lá para o final, Marissa, o slide. Qual tópico, professor? Lá no final, tópicos emergentes. Pode pular várias coisas. Okay. Tá? Isso aqui é só para ilustrar algumas coisas, pessoal. Eu estava fazendo a busca de alguns termos, tá? Quando a gente fala em inovação na administração pública, provavelmente vocês ouviram falar muito em governo aberto, tá? E esse é um problema, às vezes, quando esses conceitos que são produzidos em outro lugar e, às vezes, chegam ainda descaracterizados, tá? O termo governo aberto é frequentemente utilizado para descrever iniciativas de colocar informações do governo na internet. Tá? E os autores vão dizer que, na verdade, muitos governos fizeram isso, disseram que estavam adotando o governo aberto, né? Mas, na verdade, só estavam colocando algumas informações à disposição. Mas o conceito, e muitos autores vão dizer que, na verdade, governo aberto significa a abertura de informação e de voz, ou seja, abrir para participação do cidadão na tomada de decisão. Essa dimensão foi esquecida, né? Isso foi feito, por exemplo, essa ideia da participação do cidadão na tomada de decisão e a informação aberta, por exemplo, quando a gente teve na década final da década de 80, 90, o orçamento participativo em determinadas prefeituras, onde efetivamente tinha tanto a transparência da informação quanto a participação do cidadão na tomada de decisão. Quais são as prioridades e etc. Como é que pode... Daí você tem governo aberto. Colaboração com stakeholders é um outro aspecto. Tá? A colaboração ela é importante e hoje se fala muito, né, de interagir com startups, né, interagir com empresas, a ideia do Chesbrook de inovação aberta, etc. Mas isso não é a panaceia para todos os problemas. E para ter essa colaboração ser realmente efetiva, você depende de ter investimento de inovação internamente e a qualificação e investimento em termos de qualificação das pessoas para poderem interagir externamente. Tá? E outros termos que se discute hoje, mas muito descontextualizados, como, né, a ideia de Smart City, ecossistemas de inovação, orquestração, né, são termos muito interessantes, mas hoje essas discussões têm beneficiado muito mais o setor privado, no caso da Smart City,
porque eles estão ganhando espaço na administração pública, né? Vendo a administração pública como mercado, né? Mas isso não tem revertido efetivamente numa melhoria das cidades, para o conjunto da cidade. Quando eu falo da cidade, às vezes melhora, né? Se eu moro, né? Eu moro num bairro aqui, essa ideia da Smart City pode ser interessante, né? Se eu ficar no meu bairro e etc., né? Mas as pessoas que vêm até trabalhar no meu bairro, que vêm de outro bairro, para elas não fez grande diferença, não. O transporte delas piorou, né? As condições de habitação delas pioraram, elas estão cada vez mais sendo expulsas para a periferia e etc., né? E elas pagam a conta desses programas de smart, né? Smart City, né? Elas pagam por isso, mas não têm os benefícios disso. Sobrevivência da inovação, também tem uma discussão, como eu falei para vocês, poucos estudos sobre sobrevivência da inovação, não se avalia, né? Às vezes se tem um programa, lança lá, mas qual foi o resultado disso, né? O que aconteceu ali há 1 ano, 2 anos, aquela inovação? Inovações premiadas. Tem uma pesquisa com inovações premiadas que mostram que a maioria delas é abandonada rapidamente, né? E que talvez, se a gente fosse analisar detalhadamente o investimento e o retorno, às vezes é questionável. Por quê? Porque às vezes são inovações que não são discutidas aprofundadamente, né? Não são pensadas com um foco em determinados resultados ou num resultado mais amplo, né? Ou que são orientadas por um marco analítico conceitual incompatível, né? Com o que se espera de soluções em termos de inovação. Bom, pessoal, eu falei bastante essa primeira aula, na outra eu vou deixar para vocês trazerem questões. Eu estou aberto, se vocês... Né? Eu sei que hoje é véspera de feriado, aí, então todo mundo cansado, mas eu estou aberto para questões. Pessoal, quem preferir, se vocês não quiserem fazer as questões hoje, tá? Vocês podem fazer com calma, escrever as questões, mandar para a equipe de tutores, né? Para a Marissa, o Eric, enfim, para a Aline, mandem as questões. Inclusive, sobre a próxima aula, vocês têm os textos, vocês podem ler, formular questões e me mandar antecipadamente. Pelo menos 2 dias antes da aula, vocês mandem as questões para os tutores e eu trabalho as questões que vocês formularem. Até uma recomendação, que vocês formulem questões e enviem para a gente discutir na próxima aula. Tá? Mas eu estou à disposição. Se tiverem questões, ainda estou à disposição. Senão, vocês podem fazer dessa forma. Ok? Preferem assim? Sandra, Adriano, Ana? Professor, possível. Possível? Positivo. Tá Se a gente certo. puder formular e trazer para a próxima aula, eu prefiro. Perfeito, então. Então, ó, Professor, eu fiquei só com uma dúvida. Sim. Porque é uma dúvida que a gente tem aqui dentro da empresa, entre a questão de inovação. Porque às vezes aqui na empresa a gente começa a fazer a implementação de algumas coisas que já são feitas em outras empresas. Elas podem ser entendidas como inovação, mesmo sendo algo que já foi desenvolvido em outra empresa, ou a gente só está fazendo a implantação de coisas que não existiam aqui, ou de processos que não eram feitos aqui, mas que eles não são
não sei se eles podem ser considerados como processos inovadores, porque eles já foram desenvolvidos, testados e aplicados em outras empresas. Se são empresas diferentes, ela é uma inovação para a tua empresa. Tá. Tá? Então, como eu falei para vocês, obviamente que quando a gente fala, por exemplo, em termos de competição, essas inovações, elas aumentam a competitividade de uma empresa. Mas como elas não são inovações apenas para aquela empresa, ela tem um potencial menor de produzir resultado em termos de competição. Na administração pública, né, não importa muito, o importante é que ela produza um resultado para aquela empresa. Tá? Até porque essa inovação, que é uma inovação só para essa empresa, mas que já é processo que, né, bem desenvolvido numa outra, para o teu órgão ou para a tua empresa pública, né, ela pode alavancar outras inovações a partir dessa, né? Porque é um conhecimento que você está trazendo. Porque você poderia desenvolver essa solução internamente, mas isso você estaria reinventando a roda. Então, você dá um salto. Aquela empresa talvez levou um tempo para desenvolver aquele processo, você imitou aquele processo e agora você está preparada, então, para avançar mais ainda. Você não precisa pensar o que ela já pensou. Tá. Tá bom, é inovação para a tua empresa. Tá, joia, obrigada. Certo, pessoal? Então, desejar aí para quem para quem cultua a Páscoa, né, e a festividade religiosa aí, né, para quem acompanha as cerimônias, etc. Desejo boa Páscoa aí para vocês, bom feriado aí de Semana Santa e espero na próxima aula aí que vocês tragam bastante questões para a gente discutir. A próxima aula eu vou fazer mais enxuta, vou falar uns 30 minutos, 20 minutos, e vou deixar aberto para a gente discutir. Então, é importante que vocês tragam as questões, formulem, né, questões específicas que vocês às vezes podem estar interessados em tentar entender aspectos mais pontuais da realidade de vocês. Olha, a gente está enfrentando uma situação de que a gente não tem tempo para parar para pensar em inovar e não tem orçamento para isso. Como é que a gente faz? Então, a gente pode discutir essas questões, né? A gente tem uma ideia, mas a chefia não quer nem pensar em inovação. Como é que a gente faz? Então, a gente pode discutir essas questões que talvez sejam o cotidiano de vocês, como que lida com isso, né? Então, a gente pode discutir como é que essas questões podem aparecer, ok? Ok. Ok, então, pessoal, um abraço a todos. Pode encerrar a gravação, então, Marisa. Obrigado, Marisa. Páscoa a todos. Páscoa para vocês, bom feriado para vocês. Bom feriado, boa Páscoa. Tchau, tchau, pessoal. Boa Tchau. noite.